importantes, tá? Distúrbios ácido básico simples. Lembra que essa aula é extremamente prática, nós vamos falar pouquíssimo de teoria, nós vamos falar de prática. Eu quero que vocês saiam daqui com a ideia de pegar uma gasometria na mão e resolver o problema do paciente, tomar conduta em cima disso, buscar diagnóstico em cima disso, tá? Gasometria é isso. Então, vai ser bem prático, sem conceitos puramente técnicos, tá? Então, um distúrbio simples é uma anormalidade inicial do pH com a resposta esperada do sistema tampão. Então, por exemplo, se eu tenho um pH de 7,1, um bicarbonato aí de 6, um PCO2 de 16, eu vou ter uma acidose metabólica simples, né? 1,5 vezes 6 vai dar 9, 9 mais 8, 17, com a variação aí de 15 a 19 é aceitável. Esse PCO2 está dentro do que eu esperava, isso é simplesmente uma acidose metabólica. Nos distúrbios mistos, essa compensação não ocorre de maneira adequada. Como que você interpreta? Se eu tenho um distúrbio primário aqui, uma acidose metabólica, e, como a gente viu, o PCO2 aqui, embora se você olhasse o valor de referência dele, de 35 a 45, ele estando 28, eu tenho uma acidose mista, né? Então, ele estaria mais alto do que o meu PCO2 esperado. Então, o conceito que eu quero que fique, eu sei que tem alunos, tem residentes, né, assistindo isso. Primeiro conceito, aqueles valores de referência de pH, PCO2 e bicarbonato servem apenas para o distúrbio primário da gasometria, apenas para o distúrbio primário. A partir do diagnóstico do distúrbio primário, você passa a buscar os compensatórios, e daí em diante não vale mais aqueles valores de referências decorados. Como eu acabei de mostrar aqui para vocês, um paciente com PCO2 de 28 pode muito bem, tranquilamente, ter uma acidose respiratória. E se você olhasse apenas para o valor de referência, eu pensaria que ele estaria baixo, que seria uma alcalose, e não é. Tá? Mas isso eu tenho certeza que, pelo alto nível dos alunos desse curso, isso é uma coisa que vocês já sabem. Agora, vamos jogar um pouco para a prática, para a gente acordar um pouco. Ó, paciente, sexo masculino, 15 anos, diabético tipo 1, admitido por cetoacidose diabética pela parada do uso da insulina há 3 dias. Olha a gasometria dele. pH 7,20, bicarbonato de 10. Em qual das situações abaixo você deve considerar a intubação orotraqueal desse paciente? Então, olhem que, a partir daqui, a gente já começa a tomar conduta baseada na gasometria, tá? Eu espero uma acidose metabólica, já numa cetoacidose diabética, isso é esperado. Com o anion gap aumentado, falaremos bastante de anion gap durante a aula. E aí, se eu tiver um PCO2 de 22, um de 18 e um de 30, aparentemente, todos são PCO2 baixos. Qual desses pacientes está mais grave, né? Qual vocês acham que é o paciente mais crítico? Vamos lá. A fórmula da compensação. 1,5 vezes o bicarbonato mais 8. Nós temos um BIC de 10. 1,5 vezes 10, 15. 15 mais 8, 23. Então, eu teria aqui um PCO2 de 22 seria o meu esperado. Um PCO2 de 18 seria um PCO2 mais baixo do que o esperado. E um PCO2 de 30 seria um PCO2 mais alto do que o esperado. Quem que é o mais grave? O PCO2 de 30. Esse paciente já está retendo CO2. Notem que interessante, se eu fosse olhar apenas o valor de referência do PCO2, eu ia achar que esse paciente ainda estaria hiperventilando, quando, na verdade, ele está começando a reter CO2. Então, eu tenho uma acidose mista, eu tenho acidose metabólica com anion gap aumentado da própria cetoacidose diabética, e eu tenho aqui um paciente que, claro que a gente vai ter outras manifestações clínicas, mas puramente gasométrico, eu sei que esse terceiro paciente é mais grave. Eu sei que esse terceiro paciente já está retendo CO2 e fazendo outra acidose. Provavelmente eu vou entubar esse paciente para evitar que ele evolua com hipercapnia, que ele faça uma insuficiência respiratória do tipo 2. Tá? Ele já está fazendo isso. Então, notem que se você simplesmente decorar valor de referência de gasometria, sempre correlacionando com a clínica, mas se você apenas decorar o valor, você ia achar que o terceiro paciente está hiperventilando, porque o PCO2 está menor do que 35, que seria o valor mínimo da referência. E ele está hipoventilando já, ele já tem uma acidose respiratória. Então, notem que esse quadro é mais grave. Agora, é o momento um pouco mais teórico da aula, que eu vou passar de uma maneira rápida, né? Para você entender distúrbio ácido básico,
você tem que entender o princípio da eletroneutralidade. O que é princípio da eletroneutralidade? O número de cátions deverá ser igual ao número de ânions em determinado sistema. O número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas em determinado sistema. Por que isso é importante? Inclusive para a gente entender o conceito de anion gap. Tá? Olhem só quantos cátions e quantos ânions a gente tem. Saiu um pouquinho da configuração ali. Tá? O mais importante, sem dúvida, a gente consegue substituir todos os cátions pela grande importância do sódio. E olha os outros ânions que nós temos. Nós temos o cloro, nós temos o bicarbonato, aí temos lactato, fosfato, sulfato. O que a gente faz? A gente substitui todos esses outros ânions, lactato, sulfato e etc., a gente chama ele de anion gap, que seria os ânions não mensuráveis, classicamente. O conceito começa a ficar claro quando a gente vê isso. Se eu tenho que ter cátions iguais a ânions, a expressão de cátions eu posso resumir no sódio, no Na+, e a expressão de ânions eu posso resumir em 3, cloreto, bicarbonato e anion gap, que é a expressão de vários ânions não mensuráveis. Tá? Olha só, a fórmula do anion gap se faz na nossa frente. O anion gap nada mais é do que o sódio menos o bicarbonato mais cloro. Daí vem essa fórmula. Então, repetindo rapidamente, conceito de eletroneutralidade. Cátion igual a ânion. Isso é físico-química. Dentro de um sistema, eu preciso ter o mesmo número de cargas positivas e cargas negativas. Segundo conceito, a gente consegue substituir todos os cátions pela importância do sódio. E os ânions? Os ânions, resumimos eles no cloreto, no bicarbonato e nos ânions não mensuráveis. Substitua ânions não mensuráveis por anion gap. E daí, uma regrinha matemática extremamente simples, eu consigo inferir que o anion gap é o sódio menos o cloreto mais o bicarbonato. Certo? Baseado que o sódio é uma constante na nossa fórmula, aqui eu vou começar a entender que tipos de acidose metabólica eu tenho. Olha que coisa linda, pessoal. Se eu tenho, por definição, que uma acidose metabólica é a queda do bicarbonato, notem, isso é definição. Eu tenho, por definição, que uma acidose metabólica, o bicarbonato estará abaixo, certo? Considerando que aqui é uma constante, tá? Como que eu vou ter que compensar isso? Essa regra tem que seguir. Eu tenho que ter sempre uma constante. Notem, para que compense-se a queda do bicarbonato, eu só tenho duas opções. Olhem o slide. Ou eu subo o cloro, ou eu subo o anion gap. Daí o conceito clássico de acidose metabólica ou hiperclorêmica, ou acidose metabólica com o anion gap aumentado. Notem que bonito. Se você tem uma constante de cátions e, por definição, o bicarbonato estar abaixo, isso é a definição de acidose metabólica, sem dúvida o distúrbio ácido básico mais importante a se saber. Para que isso se compense, visto que a constante permanece, ou eu subo o cloro, acidose hiperclorêmica, ou eu subo meus ânions não mensuráveis, acidose com anion gap aumentado. Qual que é a importância disso? Por que a fisicoquímica foi descrita aqui? Porque as etiologias das acidoses metabólicas são diferentes. E no final da aula, provarei isso para vocês. Na minha opinião, o diagnóstico mais legal que eu fiz na minha vida, o diagnóstico mais bonito que fiz na minha vida, eu vou mostrar para vocês hoje. Faz pouco tempo e foi baseado apenas numa gasometria, para ver a importância da mudança de conduta de um exame extremamente simples e barato. Tá? Isso faz realmente dessa aula muito importante. Se você tem uma acidose metabólica hiperclorêmica, eu não vou buscar acidose lática como causa, eu não vou buscar cetoacidose diabética, eu não vou buscar insuficiência renal, tá? Principalmente os quadros agudos. Se eu tenho uma acidose metabólica com anion gap aumentado, eu não vou investigar fístulas, drenagens, diarreia, entendam, né? E eu tenho causas relativamente poucas em número de acidose com anion gap aumentado. Se eu vir que cetoacidose, tanto a alcoólica quanto a diabética, lática, insuficiência renal, principalmente os quadros agudos, mas os crônicos eu posso ter um pouco também, intoxicação por salicilato, metanol e etileno glicol, notem que eu tenho basicamente 6 causas de acidose com anion gap aumentado. Então, se eu calcular o anion gap, que é uma coisa simples de se calcular, eu consigo buscar etiologia. Quem trabalha em emergência, para vocês que têm uma
excelente formação, eu tenho certeza que ou trabalham, ou trabalharam, ou trabalharão de alguma forma com emergência, vocês vão entender a importância de uma simples gasometria. Vocês vão ver que isso muda a sua visão, o seu diagnóstico, tá? Por isso, bato sempre na tecla da importância do tema. E aqui o conceito de distúrbio triplo. Já vimos os distúrbios duplos, né, através do PCO2 esperado. Lembrem-se que a ênfase dessa aula é em acidose metabólica, porque é o distúrbio principal, o distúrbio rei da sala de emergência, tá? Nas aulas complementares falarei um pouco mais dos outros distúrbios, mas o nosso foco aqui é a acidose metabólica, tudo bem? Primeiro conceito, definir o distúrbio primário. Segundo conceito, definir o PCO2 esperado através da fórmula 1,5 vezes o bicarbonato mais 8 com uma variação de 2. Terceiro conceito, toda acidose metabólica deve ter o seu anion gap calculado. Por isso, pessoal, coloquem na rotina de